Tudo bom? Eu sou o Marnilson e vou estar falando um pouquinho sobre o cortisol. Esse hormônio tão importante no nosso corpo, que nos defende das inflamações, atua na parte imunológica e também falar dos problemas quando você está estressado e gera aumento de cortisol. Certo? Bom, então vamos entender primeiramente o que acontece quando esse hormônio está aumentado. Se o seu cortisol aumenta, tá? Significa que está aumentando. Uma das coisas que fazem ele aumentar é o estresse. Então o estresse aumenta o cortisol. E uma vez aumentado, só lembrando que esse cortisol ele é fabricado na suprarrenal, que é uma glândula que está em cima dos rins. Então, o que acontece? Cortisol aumentado, aumenta teu suor, que também aumenta a barriga. Vamos entender tudo o que acontece então. Uma vez o cortisol aumentado, também você vai ter fraqueza muscular, e se você está engordando, você vai ter aumento de gordura abdominal, na face e pescoço, certo? Bom, e o que mais que o cortisol faz? Ele também vai fazer a diminuição da divisão dos queratinócitos e diminui a divisão também dos fibroblastos. Onde que ficam os queratinócitos? Fica na epiderme. Lembre-se, epiderme, primeira camada de tecido da pele. A pele tem 3 camadas. E também diminui a divisão dos fibroblastos. E aonde ficam os fibroblastos? Na derme e na hipoderme. Ele fica em 2 locais, ok? E, consequentemente, também vai ter uma redução das fibras reticulares e das fibras elásticas. Bom, mas quando se reduz fibras elásticas, que fica também na derme, você pode ter uma estria. Então, redução não é legal. Então, o cortisol, o aumento do cortisol pode gerar, então, estrias, certo? E, por último, você também vai ter a diminuição do colágeno, que vai gerar flacidez, e diminuição da proteoglicanas. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o colágeno, imagina só, o colágeno então fabrica flacidez, enquanto as fibras elásticas vão dar estria. 2 problemas que as mulheres odeiam. Então, para você que está entendendo sobre a doença, você já sabe que a estria vem da fibra elástica e a flacidez vem na falta do colágeno, certo? Bom, e por consequência então, você tendo o cortisol aumentado, você vai ter a diminuição das proteoglicanas, diminuição do ácido hialurônico, da matriz extracelular e também dos GAGs, que são as glicosaminas glicanas. Bom, mas afinal de contas, o que é glicosaminas glicanas? São vários, né? Nós temos 4 tipos principais de GAGs. Então, os GAGs são as próprias proteoglicanas, o queratina sulfato, condroitina sulfato e heparina. Então, são esses 4 componentes principais aí, que são os GAGs. Bom, se você então tem o cortisol normal, o que acontece? Para que serve esse cortisol, afinal de contas? Olha, ele faz um equilíbrio do açúcar no seu sangue e da pressão arterial. Então ele também tem um lado positivo, que é equilibrar o açúcar e a pressão e diminuir os processos inflamatórios. Então o cortisol é importante também, não é só vilão não, também é importante. Mas o que acontece então? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do sono. O sono na fase 4, que é o não REM. Quando que acontece essa fase? Um hormônio que é muito fabricado, em contrapartida do cortisol, é o hormônio GH, conhecido como hormônio do crescimento. Então o que acontece? Se você está dormindo bem, você libera o hormônio do crescimento,
que vai liberar leptina, que é o hormônio que tira a fome. Aí tua fome vai diminuir e você vai ficar uma pessoa mais magra. Então dormir bem, na fase 4, gera pessoa magra. É o que muita gente quer também. Bom, mas e se você produz cortisol? Como é que fica? O cortisol, durante o sono, você também tem produção dele, tem picos. Esses picos não fazem com que você perca o sono. E você acaba tendo até um sono profundo, desde que tenha picos, tá? Não aumento não, certo? Bom, mas mais ou menos ali entre 2 e 3 horas da madrugada, você tem um pico de melatonina. Olha, isso é bom, hein? Melatonina é o hormônio do sono. Então você vai dormir mais. E se você dorme mais, logicamente você está diminuindo a produção do cortisol e da adrenalina. E diminuindo isso aí, porque está dormindo bem, você vai fazer o quê? Vai restaurar o DNA e o bloqueio do cálcio. Lembrando que o DNA faz com que você renove suas células durante o sono e o bloqueio do cálcio vai descansar os seus músculos. Seus músculos vão estar descansados para o dia seguinte. Isso é bom, hein? Acordar no dia mais disposto para trabalhar. Mas e se você tem aumento de cortisol? Porque está estressado. Imagina só, você está estressado, tem aumento de cortisol e o teu sono 4 não passa a ter mais, não tem mais. Você vai diminuir o seu sono, você vai aumentar a grelina, que é o hormônio da obesidade. Por quê? Porque é o hormônio que aumenta a fome. Então, grelina, lembra de grelhados. Grelhados é gostoso, né? Você vai querer comer grelhados. Então, vai aumentar a tua fome, certo? Isso também não é legal. E se aumenta a tua fome, você logicamente vai ter aumento de gordura abdominal na face e pescoço, consequentemente barriga. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer. Bom, e se você fica obeso então, o que acontece com os obesos? Eles aumentam a produção do radical livre, e esse radical livre, que são 3 principais, não vamos falar aqui agora, vai haver uma redução, ou melhor, ele vai produzir uma enzima chamada triptofano pirolase, ou nome difícil, triptofano pirolase, que vai fazer o quê? Vai diminuir o triptofano, porque é uma enzima, então vai degradar o triptofano. Degradou o triptofano, não produz serotonina, diminui, o que diminui melatonina. E diminuindo melatonina, você vai ficar sem sono, certo? O seu sono vai diminuir. E acontecendo tudo isso, qual que é o resultado? A pele fica sem brilho, olheiras e cansaço, certo? Então toda essa sequência aí que vai acontecer. Tudo isso por causa de aumento de cortisol. É mole? Eu sou o Marilson, eu sou estudante de estética e fiz esse vídeo para passar para a nossa turma aí, para melhorar, para desempenho de prova, né? Para a gente aprender um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.